Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao canal, onde a gente gosta de cutucar as ideias e provocar uma boa reflexão. Hoje, vamos falar de uma ironia daquelas que faz a gente coçar a cabeça, especialmente se você é cristão e tem um carinho especial por Israel. Você já parou para pensar na relação que muitos cristãos têm com Israel? É quase um amor incondicional, não é? A Terra Santa, o povo escolhido. Muitos veem Israel como o berço da sua fé, o lugar onde tudo começou, onde Jesus andou, pregou, morreu e ressuscitou. Há um apoio fervoroso a Israel em quase tudo, como se fosse um reflexo direto da fé cristã. Mas e se eu te disser que existe uma ironia gigantesca, quase hilária, bem no centro dessa devoção? Uma ironia que, se a gente parar para pensar, desfaz um pouco essa imagem idealizada? Para o cristão, Jerusalém é o centro do mundo, o palco dos eventos mais cruciais da sua fé. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, nasceu lá, viveu lá, e foi lá que ele cumpriu sua missão. E os judeus, para muitos cristãos, são vistos como um povo quase santificado por essa conexão geográfica. O problema, meus amigos, é que essa visão é minimamente unilateral. O que muitos cristãos não param para refletir é que para a grande maioria dos judeus em Israel, Jesus Cristo simplesmente não é o Messias. Pense nisso. A figura central da fé cristã, o Salvador, o Filho de Deus, não é reconhecido como tal em sua própria terra natal. E a ironia não para por aí. Enquanto o mundo cristão para celebrar a Sexta-feira Santa e a morte de Cristo, ou o Natal e o seu nascimento, em Israel essas datas não têm importância nenhuma, não têm o mesmo significado religioso. Os judeus não celebram a Páscoa cristã nem o Natal. Eles têm as suas próprias festas e tradições que são incrivelmente ricas e antigas, mas que não incluem Jesus na sua teologia central. Muitos israelenses sequer entendem a comoção mundial em torno dessas datas, que, ironicamente, aconteceram em seu próprio solo. E aqui vem um ponto crucial que muitos cristãos desconhecem. Há uma crença comum no meio cristão de que os judeus pararam de realizar o sacrifício de animais para a expiação de pecados, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, cumprindo essa exigência. É uma interpretação teológica cristã muito forte. No entanto, para o judaísmo, a história é bem diferente e muito mais prática. Os sacrifícios de animais, de fato, cessaram, mas não por causa de Jesus. Eles pararam porque o segundo templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 e esse templo era o único local autorizado para a realização desses sacrifícios. Sem o templo, não havia como continuar o ritual. Ponto final. Não teve nada a ver com Jesus. O judaísmo desenvolveu outras formas de expiação e conexão com Deus, como a oração, o estudo da Torá, que são praticadas até hoje, e não dependem de um sacrifício único ou de um local físico. E a ironia não para por aí. Muitos cristãos estudam o que chamamos de Antigo Testamento, buscando nele profecias e sinais que apontam para Jesus. Para eles, esses textos são um prefácio, uma preparação para a vinda do Cristo. Mas para os judeus, esse mesmo conjunto de livros, a Torá, os profetas, os escritos, é a sua lei, a sua história, a sua aliança com Deus, lida e vivida por si mesma, sem a lente de Jesus como Messias. São as mesmas palavras, mas com interpretações e significados radicalmente diferentes. Enquanto os cristãos vê toda a Bíblia como livro sagrado, os judeus vê apenas o Antigo Testamento como inspirado. O Novo Testamento não tem a mínima importância para eles. E essa diferença se estende até a salvação. Muitos cristãos acreditam que por causa de Jesus, os judeus teriam abandonado ou superado outras práticas da sua fé. Por exemplo, a guarda do Shabat, sábado, ou as leis alimentares kosher. Mas se você for a Israel ou conversar com o judeu observante, verá que essas tradições são vivíssimas. O Shabat é um dia sagrado de descanso e celebração familiar, e as leis kosher continuam sendo seguidas por milhões de judeus ao redor do mundo. A ideia de que Jesus aboliu essas práticas para os judeus é uma interpretação cristã, não uma realidade judaica. E por fim, o golpe mais evidente, que já comentamos, o túmulo de Cristo em Jerusalém, esse local de reverência e peregrinação para milhões de cristãos, é mantido em Israel. Por quê? Por devoção? Por reconhecimento da figura de Jesus? Não exatamente.
A verdade nua e crua é que esse túmulo é uma fonte de renda vital para o país. Ele atrai milhares de turistas cristãos que gastam dinheiro, movimentam a economia e contribuem para o turismo local. Se aquele túmulo não gerasse esse benefício econômico, se ele fosse apenas uma estrutura antiga sem valor turístico, podemos apostar que já teria sido desmantelado há muito tempo. A preservação é uma questão de pragmatismo econômico, não de crença religiosa em Jesus Cristo. E o cristão, muitas vezes sem perceber essa dinâmica, continua apoiando Israel incondicionalmente, seja financeiramente, politicamente ou emocionalmente. É um ciclo de devoção que nem sempre encontra um espelho no lado de lá. Então, qual é a reflexão que essa ironia nos traz? Não se trata de desrespeitar a fé de ninguém, nem de condenar o amor a Israel. Mas é importante que os cristãos possam olhar para essa relação de forma mais crítica e informada. Entender que a Israel moderna, com sua cultura e sua fé judaica, tem uma visão de mundo e uma teologia diferente da cristã é fundamental. O apoio a Israel, para muitos, está enraizado em profecias bíblicas e na ideia de uma conexão espiritual. Mas é crucial reconhecer que essa conexão não é recíproca na figura de Jesus e que muitas das suas práticas e sessões não foram por ele. A ironia reside no fato de que o objeto de sua devoção e o berço da sua fé não reconhecem a peça mais fundamental do seu próprio quebra-cabeça espiritual, e que as razões para certas mudanças nas práticas judaicas são bem diferentes das que muitos cristãos imaginam. É um lembrete de que a fé, muitas vezes, nos leva a construir narrativas que nem sempre correspondem à realidade completa. O que você acha disso? Essa ironia já tinha passado pela sua cabeça? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. E se você gostou do vídeo e quer mais reflexões como essa, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!